Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, João 4. Vamos ler dos versos 19 a 24. Evangelho de João, capítulo 4, 19 a 24, a palavra de Deus nos diz: Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, creia em mim, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, a palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Vamos orar. Bendito Deus, louvamos o Teu nome e mais uma vez recorremos à graça do Senhor. Precisamos muito da iluminação do Teu Espírito sobre nós e por isso que nós rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, nos ajuda a entender, interpretar de forma apropriada a Tua palavra, mas ajuda também o Teu povo a aplicá-la de forma apropriada em suas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conta-se a história de um rei que, logo próximo à sua grande festa de coroação, teve a coroa roubada. Ele ia ser coroado como rei. E ele então ficou muito triste, e um dos seus amigos, companheiros, ajudantes, disse: Majestade, o senhor ainda é rei, o senhor pode ser coroado, mesmo sem que haja uma coroa em sua cabeça. E aquele nobre príncipe olhou para o seu ajudante e disse: um rei sem coroa, ele perde a sua realeza, a sua majestade. Um rei sem coroa perde a sua realeza, a sua majestade. E de fato, quando nós olhamos para a igreja cristã, de uma forma geral, nós observamos que a igreja tem perdido uma joia fundamental na sua vida, que é a joia da adoração. E nós temos perdido essa joia, em primeiro lugar, porque muitos cristãos não sabem o que é adoração. O que é adorar a Deus? Como é que eu adoro a Deus? O que é correto nessa adoração? Talvez seja a pergunta de muitas pessoas sinceras. Como adorar a Deus? Onde adorar a Deus? Existe um lugar específico, existe uma forma correta, existe uma expressão corporal apropriada. O que é lícito e o que é ilícito em um culto a Deus? E nós muitas vezes achamos que a palavra de Deus não nos responde a isso. Muito pelo contrário. A Bíblia é um livro que vai tratar de forma exaustiva a respeito da adoração. E aqui nós vemos o próprio Senhor Jesus respondendo a essa mulher samaritana essa pergunta. Observe que no versículo 19, ela pergunta, 19 e 20, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Em outras palavras, ela está perguntando a Jesus, onde é o local que eu adoro? Como é que eu adoro a Deus?
E a resposta a essa pergunta, ela é muito importante para nós, porque nós não somos salvos apenas para sermos salvos, nós somos salvos para adorar a Deus. Essa é a essência da vida cristã. E se nós não entendemos o que é adoração, nós não compreendemos a essência da nossa caminhada cristã. O que é adorar? A mulher estava curiosa, ela tinha dúvidas, como muitas pessoas têm. O que é adorar? Por que o culto é assim? Por que não poderia ser diferente? Por que existem tantas formas e modelos diferentes? A palavra de Deus tem alguma instrução sobre isso? E a resposta a essas perguntas não está em mim, mas está na própria palavra de Deus, sobretudo no ensino do próprio Senhor Jesus. Vamos agora nos voltar para esse texto. Esse texto aqui, que está no Evangelho de João, segundo a tradição da igreja, o último evangelho a ser escrito. João escreve esse evangelho de forma suplementar aos outros 3 evangelhos. E João tem uma perspectiva também diferente nesse evangelho, considerando que ao invés da palavra milagres, João usa a palavra sinais, mostrando 7 sinais gloriosos que Jesus faz, que apontavam a sua divindade, a sua majestade. João também ele vai focar não naquele ministério de Jesus na Galileia. Os outros evangelhos sinóticos eles vão focar sobretudo no ministério de Jesus na Galileia. João vai focar também no ministério de Jesus na Judéia, na Samaria. João então vai se preocupar em mostrar que o ministério de Jesus ele foi mais abrangente. E ele tem essa preocupação em mostrar exatamente isso. E aqui do capítulo 2, do versículo 1, do capítulo 2 até o capítulo 4, 54, nós temos o início do ministério público de Jesus. É isso que João vai nos contar. Jesus está iniciando o seu ministério público. E desde o início do seu ministério público, Jesus vai encontrar as mais diversas pessoas dentro da sua sociedade. Nós vamos encontrar no capítulo 3, ele encontrando um fariseu, um dos principais chamado Nicodemos. E Jesus, então, se revela a ele e diz que ele precisa nascer do alto, nascer de novo. E por incrível que pareça, aqui no capítulo 4, nós vamos ver Jesus agora se encontrando com a mulher samaritana. O oposto, os judeus, eles odiavam os samaritanos, e os samaritanos odiavam os judeus. E nós vemos, mais uma vez, Jesus, então, se revelando para ela, como o Messias, como o Salvador. No capítulo 4... no versículo 46, nós vemos Jesus agora se revelando a um gentio, alguém que não era judeu, alguém que não era samaritano, mas um gentio, era assim que os judeus chamavam todos os demais que não eram judeus. E Jesus, mais uma vez, se revelando a ele. Então, João vai mostrar a abrangência desse ministério de Jesus, tanto para judeus, para samaritanos, para gentios. Nós vamos ver essa internacionalização do ministério de Jesus. E aqui no capítulo 4, nós vemos Jesus se encontrar com essa mulher samaritana. E a primeira pergunta que nos vem é: quem eram esses samaritanos? Às vezes eles surgem na Bíblia, às vezes nós não temos essa curiosidade. Nós não vemos eles, por exemplo, no Antigo Testamento. Como é que eles surgiram? Há vários debates entre os estudiosos sobre os samaritanos, mas o que nós sabemos é que quando o povo, quando houve aquela divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, entre Israel e Judá, quando Israel é levado pelos assírios para o cativeiro, eles não voltam mais. Aqueles do sul, Judá, ainda voltam, tem um retorno depois. Mas aquele, em sua maioria, Israel não volta da Assíria. E o rei assírio, então, repovoa a terra de Israel com povos de outras nações. E eles, então, começam a se preocupar em dizer: qual é o Deus que se adora aqui nessa terra? E aí eles começam a desenvolver uma espécie de culto sincrético. Eles adoram a Deus, mas adoravam outros deuses. Então, segundo vários estudiosos, é exatamente esse o surgimento dos samaritanos. Eles estão ali, são vizinhos dos judeus, estão na terra prometida, mas eles têm esse culto sincrético misto. Mas e na época de Jesus? O que é que a gente sabe? Bom, a maioria das informações que a gente tem sobre os samaritanos ou estão no próprio Novo Testamento, ou de fontes posteriores. Flávio Josefo, por exemplo, um historiador, vai falar um pouco a respeito deles. Então, o que nós sabemos dos samaritanos na época de Jesus é que eles adoravam apenas, algumas informações inclusive posteriores, eles adoravam a Deus lá no Monte Gerizim,
Eles construíram um templo, o templo em Jerusalém, e eles também construíram um templo no Monte Gerizim, que um rei judeu, João Hircano, mandou destruir. Esse rei judeu, ele fica indignado com aquele templo, então manda destruir no ano 126 a.C., o rei judeu mandou destruir aquele templo dos samaritanos. Então havia uma rixa muito grande. Eles também, os samaritanos, entendiam que apenas os 5 primeiros livros da Bíblia eram inspirados, eles não aceitavam os demais livros da Bíblia, e é por isso que eles não aceitavam o templo de Jerusalém. Eles achavam que lá no Monte Gerizim era o local onde eles iam adorar a Deus. Então o culto dos samaritanos era aquele culto onde cada um fazia o que queria, o que achava certo. Pegava um animal, era a ideia dos sacrifícios, como os patriarcas faziam antes de Moisés. Iam lá no monte, matavam os animais, eles não tinham mais o templo, faziam aqueles sacrifícios para adorar a Deus. Obviamente eles eram rejeitados pelos judeus, porque os judeus diziam que esse culto era um culto espúrio, não era o culto prescrito por Deus. Deus havia ordenado que o culto corporativo do povo de Deus devia ser em Jerusalém, ali no templo, primeiro no tabernáculo e depois em Jerusalém, no templo. Então é por isso que havia na época de Jesus, essa grande dissensão entre judeus e samaritanos. E por incrível que pareça, o que Jesus faz aqui vai contra tudo da época. Jesus era um mestre que se aproxima de uma mulher samaritana. Nós conhecemos muito bem essa história. Jesus, então, se aproxima dessa mulher samaritana. É isso que nós vamos encontrar em todo o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 42. Jesus vai se encontrar com aquela mulher, e aqui nós temos essa narração, essa história. E essa história, se você for fazer uma análise assim, bem técnica sobre essa história, ela tem 8 partes muito claras. E a parte que eu quero chamar a atenção de vocês é essa do versículo 19 ao versículo 24. É aquela parte onde aquela mulher vai perguntar a Jesus sobre adoração. Jesus, ela está bebendo, tirando água, Jesus se aproxima, todos nós conhecemos a história, pede água, Jesus mesmo vai dizer a ela que é a água da vida, manda chamar o esposo, ela diz que não tem, Jesus diz, você não tem porque já teve vários e esse que tem não é seu. Então, Jesus começa a dizer coisas a respeito, para aquela mulher, a respeito da vida dela, que ela claramente entende que ele é um profeta. Como é que ele sabe tudo a respeito da minha vida? Esse homem que eu nem conheço, ele está dizendo tudo, ele me conhece, ele está me oferecendo água da vida. E é por isso que nós vamos ver ela dizendo no versículo 19, Senhor, eu vejo que tu és profeta, só um profeta, só um homem de Deus sabe tudo a respeito da minha vida. Esse é o ponto aqui da história. Então, a minha análise vai ser especificamente os versos 19 a 24. Se nós tivéssemos que resumir do que é que esses versículos estão falando, para facilitar, é muito bom esses temas, porque facilitam a gente gravar o assunto daquilo que está sendo tratado aqui. Esses versos falam a respeito da verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores. Esse é o assunto aqui. Esse é o tema daquilo que eu quero meditar com os irmãos. A verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores. Primeiro nós temos a indagação, no versículo 19 a 20. A mulher pergunta a Jesus. No versículo 21 a 22 tem a correção, quando Jesus corrige aquela mulher. Interessante, Jesus vai dizer que ela aprendeu tudo errado na vida dela. Jesus vai dizer, vocês adoram o que vocês nem sabem o que estão fazendo. E por último, nós vamos ver o ensino, no versículo 23 a 24, onde Jesus vai ensinar ela o que é adoração. Então é um texto muito fácil de se memorizar. A indagação, versículo 19 a 20, sobre a adoração, a correção, 21 a 22, e o ensino sobre a verdadeira adoração, 23 a 24. Então vamos analisar, foque os seus olhos comigo aí na sua Bíblia, que diz o seguinte: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Aquela mulher, ela reconhece que Jesus é um profeta. E por que ela está dizendo isso? Porque na narrativa anterior, Jesus havia revelado tudo a respeito da vida dela. Ela reconheceu que Jesus era diferente. Ela não estava diante de um simples homem. Era um profeta de Deus. E ela então, agora tem a liberdade de fazer uma pergunta muito importante para Jesus. Havia uma disputa muito séria entre os samaritanos e os judeus.
Os judeus diziam que os samaritanos estavam completamente equivocados na sua religiosidade, na sua forma de adorar. E essa mulher agora, reconhecendo que Jesus é um profeta, ela então indaga Jesus a respeito disso. Veja o que ela diz no versículo 20: nossos pais adoravam neste monte, no Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela quer saber onde é que eu devo adorar a Deus. O que eu estou fazendo está certo? É aqui no monte mesmo? Foi assim que eu aprendi desde a infância. O que é que os samaritanos ensinavam? Bom, você quer adorar a Deus, você procura alguém, mata um animal, faz um sacrifício nesse lugar. Então cada um fazia aquilo que achava que era certo. Mas vocês, judeus, dizem que não, que nós estamos errados, que nós só podemos fazer sacrifícios e adorar lá em Jerusalém. Qual é o lugar que a gente adora a Deus? Aqui nós temos uma indagação muito importante, uma indagação que muitas vezes algumas pessoas fazem. Hoje na Nova Aliança nós temos um templo, um local físico para adorar. Onde é isso? Como é a adoração? Agora veja a resposta do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz o seguinte: disse-lhe Jesus, mulher, creia em mim. Eu estou fazendo uma leitura exatamente literal do texto grego. A nossa tradução tem podes crer-me que a hora vem, mas literalmente esse verbo está numa forma imperativa. Jesus diz, mulher, creia em mim. É interessante a forma como Jesus se dirige àquela mulher. Jesus está dizendo, mulher, o que eu vou dizer a você, você precisa crer em mim. E o que é que então Jesus vai dizer a essa mulher? Ele diz que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A primeira coisa que Jesus ensina a essa mulher é que agora, com a vinda dele, ocorrerá uma profunda mudança na adoração. Jesus está falando de algo inusitado, algo glorioso que está acontecendo e que aquela mulher, e que talvez nem os seus discípulos ainda tivessem essa compreensão. Jesus está dizendo, não será em Gerizim, não vai ser esse culto onde cada um faz da forma que acha que é correto, e nem vai ser nem mesmo em Jerusalém. O culto em Jerusalém, obviamente nós vamos aprender isso, que todo aquele culto em Jerusalém era sombra da vinda de Jesus, é isso que Paulo diz. As festas, os sacrifícios, os sacerdotes, o templo. E é por isso que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Hoje de manhã eu preguei exatamente sobre isso. Na Nova Aliança, toda aquela lei cerimonial, ela se encerra. Nós não temos mais levitas, não temos mais sacerdotes, tudo isso cessou. É isso que Paulo vai dizer em Colossenses. Tudo isso era sombra da realidade. Ou como o autor dos Hebreus diz, tudo isso era até o tempo da reforma, até a vinda de Cristo. E Jesus está dizendo isso a essa mulher. Haverá uma profunda mudança no local e na forma da adoração. Não será em Jerusalém, não será mais no Monte Gerizim. Mas Jesus diz mais a essa mulher. Veja o versículo 22. Jesus agora vai corrigir essa mulher. Jesus vai dizer o seguinte, ele não apenas vai mostrar o caráter obsoleto desses ambos lugares, né? Jerusalém e Gerizim, mas ele diz assim, acompanhe comigo, vós adorais o que não conheceis. Jesus está dizendo que aquele culto dos samaritanos era um culto errado. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Isso é impressionante. Jesus está dizendo que a mulher está errada. Bom, mas ela adorava com uma boa intenção, eles tinham uma boa intenção, os samaritanos, mas Jesus está dizendo, mulher, vocês adoram o que vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Havia boa intenção neles? Havia. Havia o desejo de adorar a Deus? Havia. Era o mesmo Deus, aparentemente dos judeus, sim. Eles tinham os livros da Bíblia, os 5 tinham. Mas tudo que estavam fazendo, Jesus está dizendo, está tudo errado. Vocês adoram o que não conhecem, vocês não conhecem a Deus. Por que Jesus está dizendo isso? Bom, Jesus está dizendo isso porque o verdadeiro culto a Deus nunca é criado pela mente humana. O verdadeiro culto a Deus é revelado por Deus, é prescrito por Deus, é Deus quem diz como quer ser adorado.
E é por isso que Jesus diz o seguinte, veja o versículo, acompanhe comigo. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo, tudo o que vocês fizeram até hoje está errado. Mas aquele culto lá em Jerusalém, aquele era o culto prescrito por Deus. Deus havia dito e havia prescrito aquele culto, o culto dos sacrifícios, dos sacerdotes, tudo aquilo havia sido prescrito por Deus. Obviamente Jesus diz que a hora está chegando onde aquele culto também, ele não existirá mais. Mas Jesus está dizendo, nós adoramos o que conhecemos. E quando ele diz que a salvação vem dos judeus, Jesus quer dizer que a nação pactual, a aliança de Deus era com Israel. E Deus então havia revelado as Escrituras, Deus havia dito a Israel como ele deveria adorar a Deus. Então a primeira coisa que Jesus ensina aqui é que a adoração tem a ver com conhecimento. Você não pode adorar o que você não conhece. Você não pode adorar a Deus se você não sabe quem é Deus. E você não pode adorar a Deus se você não sabe como esse Deus quer ser adorado. Você não sabe. Então você nunca vai adorá-lo de forma correta. E é por isso que a igreja tem perdido essa joia. É por isso que nós vemos pela televisão os cultos mais esdrúxulos possíveis. Os cultos a Deus que se transformam em entretenimento. E por que isso? Porque eles estão adorando um Deus que não conhecem. Muitas e muitas vezes Deus está sendo adorado da forma errada. Deus estipulou a forma certa. Jesus está dizendo, mulher, você creia em mim, acredite em mim, você está totalmente errado. Jesus está ensinando essa mulher sobre adoração. E ele não faz isso apenas aqui. Se você abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 15, Jesus também, em Mateus, capítulo 15, vai ensinar um terrível perigo sobre a adoração. Mateus, capítulo 15, abra sua Bíblia rapidamente comigo, versículo 7 a 9, Mateus 15, 7 a 9. Jesus diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora veja o versículo 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus está dizendo, qual era o problema dos judeus? É que além daquele culto do templo, os judeus começaram a desenvolver uma série de práticas humanas, tradições humanas, que não tinham a ver com a verdadeira adoração a Deus. Então, quando nós chegamos na matéria do culto, Jesus está dizendo, há um grande perigo das tradições humanas. E o que é tradição humana? É alguém que cria alguma coisa, alguém que diz assim, bom, vamos fazer alguma coisa para entreter as pessoas. Como é que a gente atrai mais pessoas no culto? Vamos fazer isso. Essa pessoa nunca se pergunta, Deus prescreveu que ele quer ser adorado assim? Há algum princípio bíblico que eu possa fazer isso? Então, aquela pessoa está criando uma tradição humana, e as demais pessoas estão seguindo essa tradição humana, e em vão estão adorando a Deus. Vocês percebem como é sério? As tradições humanas nos impedem de adorar verdadeiramente a Deus. Coisas criadas pelos homens. Jesus ensina sobre adoração. Agora vamos voltar lá para João. Observe que Jesus não apenas corrige a mulher, mas Jesus agora vai ensinar aquela mulher a respeito da verdadeira adoração. Vamos voltar lá para João. Veja o que Jesus então vai dizer àquela mulher. Ele diz o seguinte, capítulo 4 agora, o verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aqui Jesus está ensinando algo maravilhoso, meus irmãos, sobre adoração. Com ele chegava um novo momento na história da redenção, onde de forma gloriosa, todas aquelas sombras, como o autor dos Hebreus diz, aquelas sombras do Antigo Testamento, todas elas agora cessaram, foram terminadas.
Há uma nova hora, um novo momento, onde Deus agora está buscando verdadeiros adoradores. E você pode perguntar, pastor, o que é que significa adoração? Bom, a palavra usada aqui por João e usada pelos demais autores do Novo Testamento, proskineo, significa adorar é você fazer um profundo movimento de reverência para com alguém. Algumas vezes essa palavra é traduzida com a ideia de se ajoelhar, beijar alguém. Então você reconhece a grandeza de alguém. Isso é adorar. Você reconhece a grandeza, a realeza, a majestade de alguém. Então você se prostra em um ato de profunda reverência. E Jesus está dizendo que a hora chegou em que agora vão existir verdadeiros adoradores que vão adorar o Pai. Jesus está falando dessa obra gloriosa dele, da nova aliança, onde não mais judeus, mas judeus, samaritanos, gentios, pessoas de todas as nações, agora poderão adorar a Deus. Através da sua obra de salvação, eles agora podem chamar a Deus de Pai. Algo glorioso está acontecendo. A hora chegou em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o que significa em espírito e em verdade? E aqui eu quero fazer uma pequena correção dessa tradução que é muito comum, onde nós vamos encontrar essa palavra espírito com letra minúscula. Talvez na Bíblia de vocês esteja em letra minúscula, em algumas outras Bíblias espírito está em letra maiúscula. Por que isso? Bom, uma razão é que quando os papiros eles eram escritos, se você pegar um papiro, talvez eu acho que eu já mostrei aqui a vocês, do Novo Testamento, eles são escritos em grego tudo em letra maiúscula, então não existia maiúsculo e minúsculo. Então como é que a gente sabe que está se referindo ao Espírito do homem, ao Espírito de Deus? Isso é uma opção do tradutor. O tradutor precisa analisar e dizer assim, aqui está se referindo, a que Espírito? Ao Espírito Santo ou ao Espírito de Deus? O nosso tradutor aqui está dizendo, não, aqui Jesus está falando de uma adoração de espírito, ou seja, do coração, e uma adoração de acordo com a verdade. Mas observe que todo o contexto de João, Jesus vai falar da vinda do Espírito Santo como sendo aquele que vai conduzir a igreja no conhecimento da verdade. Então, faz muito mais sentido pensar que Jesus está falando desse Espírito no sentido do Espírito Santo, ou seja, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar em Espírito, ou seja, através da obra do Espírito. O Espírito então está salvando um povo, chamando um povo, e esse povo agora vai adorar, porque o Espírito está convertendo o coração desse povo. Essa era a promessa lá de Jeremias. Deus ia gravar a lei no coração. Essa é a promessa da nova aliança. Então esses verdadeiros adoradores, eles vão adorar a Deus em Espírito, através dessa obra do Espírito. Não é isso que Paulo diz, que o Espírito intercede por nós. Nós nem mesmo sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ali, gemidos inexprimíveis não é som nem grito, é um som que você não escuta, você não vê, você não percebe, mas o Espírito está fazendo algo glorioso. Quando você ora, o Espírito está ali levando a sua oração ao Pai. É pelo Espírito. Mas Jesus usa outra palavra importante. Qual é essa outra palavra? Eles vão adorar em espírito e em verdade. E o que é verdade? Santifica-os na verdade. Quem completa esse versículo? A tua palavra é a verdade. O que é esse culto em verdade? É o culto bíblico. É o culto segundo a verdade. Então, esse culto da nova aliança, ele vai ser uma obra do Espírito, mas ele precisa ser o culto segundo a verdade da palavra de Deus. Não é o culto fabricado. É o culto da verdade. É o culto revelado, é o culto onde você vai encontrar nas Escrituras Sagradas aquilo que Deus, a forma como Deus quer ser adorado. É esse culto, é essa adoração que Deus quer. É uma obra do Espírito no coração. E o que é que o Espírito faz? O Espírito salva um pecador e o Espírito, então, pelas Escrituras, leva esse pecador a adorar a Deus como Deus deseja ser adorado. E Jesus vai concluir o versículo 23, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Qual o tipo de adorador? A ideia de procurar é no sentido de que Deus está juntando um novo povo
que agora o adorem em espírito, através dessa gloriosa obra do Espírito nos seus corações, mas um povo que adore de acordo com a verdade da palavra de Deus, não com criações humanas, não com tradições humanas, mas de acordo tão somente com a palavra de Deus. É isso que Jesus está ensinando. E ele conclui dizendo: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Nós não adoramos a Deus de acordo com uma forma. Nós não temos imagens, nós não temos ídolos, nós não temos a figura de um pastor central no culto, ou de um grupo de música. Nós não temos nada disso, porque se nós tivermos qualquer coisa além de Deus como sendo o centro do nosso culto, nós somos idólatras. Deus é Espírito, e o que Deus quer é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esses que Deus procura, adoradores verdadeiros. Adoradores verdadeiros. O culto centrado em lugares passou, é isso que Jesus está dizendo. Nós não temos mais um templo, não fazemos réplica do templo de Jerusalém, porque onde o povo de Deus estiver reunido, aqui, no prédio novo, no Acamp Betel, se nós estivermos reunidos ali, é um culto a Deus. E esse culto tem a ver com conhecimento revelado, em adorar a Deus como Deus quer ser adorado. Esse é o culto em espírito e em verdade. Envolve a obra do Espírito em nosso coração, mas envolve o culto segundo a verdade. E aqui algumas aplicações que eu quero fazer a respeito disso que Jesus nos ensina. O que é a verdadeira adoração? Você não pode adorar a Deus se você não sabe quem é Deus. Então, quando você vai no culto em uma igreja e você olha o culto e você vê o trato que é dado a Deus e a Cristo no culto, nas músicas, nas letras, na pregação, você sabe o lugar de Deus no culto daquela igreja. É simples assim. Basta você ir. É interessante que quando você vai numa igreja reformada, quando você entra nela, até a cor das paredes, até os objetos, tudo, você vai entender o porquê daquilo. A simplicidade, a forma estética aponta para uma única coisa: não há espaço para nada no culto, a não ser para a centralidade de Deus. Deus não quis mais ser adorado com sacrifícios. O culto da nova aliança ele é muito mais simples, mas ele é muito mais profundo. Então, o que é adoração? Adoração envolve conhecimento. Um conhecimento que nos leva a compreender a obra de Jesus por nós e que nos leva a responder em adoração profunda, em reverência. Nós não estamos diante de qualquer pessoa. Nós estamos diante do Rei do Universo, de um Deus Santíssimo. E é por isso que cada ato do nosso culto deve levar em consideração aquele a quem nós estamos adorando. Mas o que é a verdadeira adoração? Bom, a verdadeira adoração é aquela prescrita por Deus. Deus nunca aceitou ser adorado de forma diferente. Eu quero mostrar alguns textos bíblicos para vocês que mostram isso. Por exemplo, nós vamos ver no Antigo Testamento que Deus sempre rejeitou o culto falso. Por que Deus recebeu o culto de Abel e rejeitou o de Caim? Porque o culto de Caim, o autor aos Hebreus, capítulo 11, diz que ele fez o que era prescrito por Deus, era o culto dos sacrifícios. Caim resolveu adorar a Deus de acordo com coisas da natureza. Pegou uma plantação, fruto de produtos, e ele então foi adorar a Deus. E o autor aos Hebreus vai dizer, observe, não sou eu que estou dizendo, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer porque Deus rejeitou o culto dele. Não foi apenas por causa dele, foi porque o culto dele também foi errado. Então o problema de Caim foi ele e o culto dele. Veja, Hebreus,
no capítulo 11, diz assim, versículo 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Veja agora, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, fala. A oferta dele foi aprovada. E por que foi aprovada? Porque ele ofereceu aquilo que Deus havia prescrito. É por isso que nós vamos ver o culto do sacrifício, que apontava, obviamente, para o sacrifício de Jesus. Deus rejeitou. Vamos ver outro exemplo também. Abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 10, versículo 1 e 2. Levítico 10, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Nadab e Abiú, Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Veja o que é que diz o finalzinho do versículo: o que não lhes ordenara. Então saiu fogo do diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles resolveram criar alguma coisa. Deus havia prescrito como os sacerdotes deveriam fazer, como deveria ser a adoração, e eles tiveram ideia: vamos fazer uma coisa diferente, que Deus não disse, que Deus não ordenou. E o que aconteceu? Eles foram fulminados na presença do Senhor. Quer ver outro exemplo? Jeremias, no capítulo 7, versículo 31. Então, quando nós pensamos no culto do Antigo Testamento, nós pensamos que no Antigo Testamento, cada um fazia o que queria, que o povo ia lá no templo, e todo mundo estava dançando, porque tem alguns salmos que falam a respeito disso. Isso não existia, meus irmãos. O culto no Antigo Testamento era o culto dos sacrifícios, onde você ia, colocava as mãos, entregava aos sacerdotes, os sacrifícios, os animais eram mortos, os levitas estavam cantando de uma forma solene para glorificar a Deus. Eles faziam isso em outros momentos, mas o culto era prescrito. E veja o que é que diz em Jeremias capítulo 7, versículo 31. Jeremias 7, 31. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Jeremias 7, 31. Isso é Deus falando ao povo de Israel: edificar os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Veja, os filhos de Israel resolveram: não, vamos adorar a Deus agora de uma forma diferente. E eles então começaram a sacrificar os próprios filhos. Deus diz assim: eu nunca pedi isso. Isso nem me passou pela mente. Como é que vocês estão fazendo isso? Essa é a adoração dos homens. Deus sempre rejeitou, irmãos. É por isso que nós vamos ver Davi. Lembra da história de Davi, que tentou levar a arca da aliança, e de repente os homens tocam e são fulminados? Por que Deus fez isso? Porque eles estavam fazendo o que era errado. Deus havia prescrito como a arca deveria ser movida. Deus nunca aceitou o culto falso, o culto do homem. E no Novo Testamento, pastor, o mesmo princípio. O mesmo princípio nós vamos ver também na Nova Aliança. O próprio Jesus vai ensinar a respeito desse culto aqui, mas, por exemplo, Paulo vai falar em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, como Deus condena o culto falso. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra bendita do Senhor: aliás, é 18. Deixa eu ver se a referência está certa aqui. 2. Encontrei. É 2:23. Desculpa, irmãos. 2:23. Vamos ler do 20 a 23.
Paulo então vai ensinar nos versos 16 e 17 como aqueles cultos do Antigo Testamento da lei cerimonial eram sombras da nova aliança. E agora ele vai dizer o seguinte, no versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo. Essa palavra culto de si mesmo que Paulo usa aqui é uma palavra grega que significa um padrão de práticas e crenças religiosas resultantes da própria vontade. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que os colossenses, eles estavam muito atraídos com coisas que pareciam ser sabedoria, como um culto de si mesmo, ou seja, como um culto que se origina na própria vontade. Alguém, então, cria coisas para Deus. Culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então eles começaram a criar um culto de si mesmo, ou seja, um culto de acordo com a sua própria vontade. É quando um pastor diz assim, vamos fazer alguma coisa nova. Nenhuma igreja tem isso, nunca teve isso no cristianismo, vamos fazer um negócio novo agora na igreja. Quando ele faz isso e diz isso, ele está criando o culto de si mesmo. Esse é o culto de si mesmo. É o culto segundo o homem. É por isso que Hebreus capítulo 12, versículo, vamos abrir também Hebreus capítulo 12, versículo 28, o autor dos Hebreus diz, por isso, Hebreus 12, 28, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então a ideia de servir, essa palavra também implica essa ideia de adorar a Deus de um modo agradável. E como é esse modo? Com reverência e temor. Reverência e temor. Então existe uma forma correta e errada de adorar a Deus? É claro que sim. Há muitos outros textos que eu poderia ler aqui, esse é apenas alguns. Então, a Bíblia vai definir alguns princípios da adoração. O culto verdadeiro, em verdade, é aquele que se baseia nas Escrituras. Quais são os princípios bíblicos, pastor, de um culto, de uma adoração verdadeira? Primeiro é a teocentricidade, é o que Jesus ensina. Deus é o centro do culto. Se você vai no culto buscar qualquer coisa e não a Deus, você é um idólatra. Eu gosto daquela igreja porque tem isso, pastor. Se não for a Deus, se você não busca, é muito comum as pessoas dizerem, o que é que vai ter domingo de diferente? Tem alguma coisa, né? Um cantor, o que é que... Não, só vai ter o Senhor. Serve o Deus, o Rei do Universo. O culto é teocêntrico, ele é reverente. É por isso que cada aspecto no culto tem a ver com a reverência. Não tem a ver com caos. Hoje em dia, quanto mais caótico, as pessoas dizem que é o Espírito Santo. Eu não entendo isso. O Espírito Santo, na sua palavra, diz que ele quer ser adorado, que ele leva o seu povo a adorar a Deus de um modo agradável, com reverência e temor. Reverência, simplicidade. Paulo diz que nós não adoramos mais de acordo com aquelas sombras, não tem a Arca da Aliança, não tem mais nada disso, porque tudo isso apontava para Cristo. Não temos mais isso. A racionalidade, Paulo diz em Romanos 12, 1, abra sua Bíblia em Romanos 12, 1, o que é que diz a palavra de Deus aí? Romanos 12, 1, Paulo diz que nós devemos adorar como a Deus, de uma forma irracional, onde todo mundo perde o senso. Não, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É por isso que a verdadeira adoração envolve conhecimento. Eu preciso pensar na música que eu estou lendo, que eu estou cantando, aliás, no texto bíblico que eu estou cantando, que eu estou lendo, aliás, na música que eu estou cantando, no texto bíblico que eu estou lendo, na oração que está sendo feita, que eu estou fazendo. É isso que vem a adoração. A verdadeira adoração bíblica exige mente, conhecimento. É diferente você ir numa igreja onde alguém está adorando por você, está levando você, está fazendo uma catarse em você. Isso não exige nenhum esforço. Basta você se levar. Isso é técnica, é psicologia. Se um pastor quiser, ele faz com que todo mundo chore todos os domingos, irmãos. Isso é técnica.
Poderia fazer isso. Combinava ali com Leones, no teclado, uma música, fundo suave, mandava todo mundo fechar os olhos, umas palavras. 5 minutos estava todo mundo chorando, ou a grande maioria. Mas não é isso. Por quê? Porque isso não é culto. Culto pode ter emoção, é claro, mas essa emoção vai vir quando você medita nas verdades de Deus. E o Espírito, então, toca no seu coração. Então, há momentos onde você se alegra, onde você chora no culto. Mas não porque alguém está fabricando. O verdadeiro culto exige mente. E o culto a Deus exige também, tem a essência da ideia da comunhão, da ordem. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, 40, fazei tudo com ordem e decência. O que é ordem? Ordem é que tem liturgia, começo, meio e fim. Isso é um culto. Começo, meio e fim. Existe uma ordem, existe uma decência. 1 Coríntios 14, 40. O culto tem a ver com edificação. Tudo deve ser feito para edificação. O culto tem emoção, sim, muitas vezes tem emoção. Mas é emoção que vai surgir naturalmente da nossa verdadeira adoração a Deus. Esses são alguns princípios. E quais são então os elementos do culto? O que é que tem que ter um culto, senão não é um culto? E aqui eu estou pensando no culto corporativo, o culto da igreja. Bom, para nós aprendermos isso, nós olhamos para os apóstolos. Como é que eles adoraram? O que é que nós vamos encontrar na igreja apostólica? Por exemplo, nós vamos encontrar a pregação da palavra. O culto tem a pregação, a exposição bíblica, onde o pastor então vai se esconder atrás das escrituras e vai anunciar, como Paulo diz, todo o conselho de Deus. Um culto precisa ter a leitura bíblica. Nós vemos o povo de Deus reunido em Atos, eles então lendo as escrituras. Nós vemos a administração dos sacramentos, a ceia, o batismo no culto. Nós vemos a oração, o povo de Deus adorando lá na Nova Aliança, orando a Deus. Nós vemos o cântico, nós vemos Paulo falando isso em Efésios 5,19, o povo de Deus então cantando de forma congregacional. Nós não temos mais apresentação, nós não temos mais grupo de louvor. A palavra louvor nem significa cantar. Louvar significa tributar a Deus. Então a oração é um louvor, a pregação é um louvor, a música é um louvor. A música é uma forma de louvor. Então são coisas que nós temos que redescobrir. A música é o povo de Deus junto, adorando, cantando a Deus, com letras bíblicas, centradas em Cristo. Nós temos o ofertório, nós temos alguns elementos excepcionais, como jejum, votos, juramentos. Esse é o culto a Deus, irmãos, é só isso. Nós não temos teatro. Veja, os apóstolos viveram na época mais importante do teatro grego, eles conheciam tudo isso. Vocês já viram Paulo fazendo algum teatro para chamar alguém? Já viram Paulo dizendo, nós temos que fazer isso? Eu não estou dizendo que nós não podemos fazer em outros momentos na vida da igreja. Eu estou falando no culto a Deus, no culto público. Esse, dia de domingo, que a gente se reúne para adorar a Deus. Vocês já viram os apóstolos chamando alguém para dar um testemunho, dizendo que ele foi 7 vezes no inferno e 2 no céu? Vocês já viram algum exemplo disso no Novo Testamento? A igreja, então, ela vai para as Escrituras. E ela, então, aprende a adorar. Ela não cria nada. Isso foi a reforma. A reforma foi isso. Foi voltar para as Escrituras. Para o culto bíblico, simples, centrado em Deus. Onde o nosso coração está participando. Em muitas igrejas, sabe o que é o culto? O culto é a música. A música é um dos elementos do culto. Todo momento é culto. Na hora que começou, você já está adorando a Deus. Mas muitas pessoas, elas nem sabem o que é um culto a Deus. Nós temos que adorar em espírito e em verdade. Mas eu quero fazer mais algumas aplicações finais. Mas além da forma correta, e a forma é muito importante, um culto, uma adoração precisa ter essência. Porque nós podemos conhecer a forma, e nós reformados temos esse grande perigo. Nós podemos conhecer a forma certa, mas perdermos a essência da adoração. Nos acostumarmos.
A música é cantada e você está pensando no cartão de crédito que você vai pagar amanhã. As coisas estão acontecendo e você está longe, pensando na semana, nos problemas. Você está ali, mas você não está ali. Há um perigo de nós perdermos a essência da adoração. Ou às vezes ficarmos observando detalhes secundários da música, do errou, se errou um toque, se errou uma nota. E nós ficamos observando muitas vezes esses detalhes secundários e perdemos a essência da adoração. Envolve mente e coração. Mente e coração. E o elemento mais importante no culto, irmãos, é a cruz de Cristo, que é o componente central. Nós adoramos ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mas esse Deus triuno decidiu glorificar a obra do Filho no culto. Esse é um aspecto importante. Mas há outro aspecto importante, que é um outro equívoco. Muitas vezes nós achamos que quando nós estamos cultuando, adorando a Deus, Deus está lá em cima, ou talvez aqui, observando, dizendo assim, é interessante, é bom, eles cantam bem. Não é nada disso. A Bíblia vai dizer que Deus participa do nosso culto. Você tem ideia do que isso significa? O autor aos Hebreus, no capítulo 2, ele vai dizer que quando nós estamos cantando, em Hebreus capítulo 2, quando nós estamos cantando, Hebreus 2,12 diz assim, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quando nós estamos cantando, Jesus está cantando conosco. E por que Jesus está cantando conosco? Porque se Ele não estivesse cantando conosco, a nossa música jamais chegaria a Deus. Quando nós estamos orando em Romanos 8, Paulo diz que o Espírito intercede por nós. Por que as nossas orações chegam a Deus? Porque quando nós estamos orando, o Espírito Santo faz com que essas orações cheguem à presença de Deus. Isso é maravilhoso, não é? Quando o pastor humano, falível, um vaso de barro está pregando, o Espírito Santo está então falando ao coração do seu povo. Deus não está observando o nosso culto, apenas recebendo. Ele está participando, envolvido. E sabe por quê? Porque se não fosse assim, nós jamais poderíamos chegar à presença bendita de Deus. E é por isso que nós devemos nos esforçar para fazermos o melhor. Porque Cristo verdadeiramente está em nosso meio. Adoração é muito mais do que uma forma corporativa, e essa é a minha última aplicação. Adoração é uma forma de viver. É uma forma de viver. Obviamente nós temos outras formas de adoração, como a familiar, ou aquela privada onde nós adoramos a Deus. Esses princípios que eu estou falando, esses elementos, obviamente estou falando dessa adoração corporativa da igreja. Mas toda a nossa vida precisa ser uma forma de adoração. Se nós não adoramos a Deus no culto, é porque nós estamos perdendo a essência da vida de adoração. Nós trabalhamos sem adorar, nós comemos sem adorar, nós nos divertimos sem adorar, e Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida precisa ser uma adoração diária, constante, em tudo que nós fazemos. Nós temos que adorar. Mas existe o perigo de nós sermos sempre atraídos pela falsa adoração. O culto do entretenimento, do show, do espetáculo, o culto centrado no homem, o culto cujas letras são antibíblicas, o culto baseado apenas no emocional. Nós temos que adorar a Deus como Ele deseja ser adorado. Não se preocupe se você vai convidar uma pessoa que não é crente para vir para a igreja. Às vezes nós ficamos preocupados. Tem muita igreja que acha que o culto é para agradar as pessoas que estão visitando. O culto é para Deus. Quando o visitante entra, chega aqui,
possivelmente ele vai se sentir no lugar mais estranho da vida dele. Para ser assim mesmo. Ele não vai compreender, mas quando Deus mudar o coração dele, quando ele conhecer verdadeiramente a Cristo, aí sim ele vai entender o que é adoração. Nós não fazemos culto para adorar ou para agradar homens. O culto é para a glória de Deus. Eu quero concluir com uma ilustração que é contada por Louis Albert Banks. Ele conta a história de um cristão idoso que era um excelente cantor. E esse homem então soube que tinha câncer na língua, e que então era necessário uma cirurgia, precisava ser retirada a sua língua. No hospital, pouco antes da operação, aquele homem crente, idoso, olhou para o médico e disse: doutor, o senhor tem certeza que eu nunca mais vou cantar? E o cirurgião, obviamente, teve dificuldades, mas respondeu: sim, você, pelo menos não como você cantava, você nunca mais vai poder cantar. Ele então perguntou ao médico se ele poderia, por um momento, se sentar. O médico, sim. E ele então sentou-se, e ele diz o seguinte ao médico: já passei muitos bons momentos cantando louvores a Deus. E agora, o senhor, doutor, me diz que eu nunca mais vou poder cantar. Mas tem uma música que será a minha última. O senhor me permite cantar aqui mesmo, antes da cirurgia, minha última música? E essa última música, doutor, será de gratidão e adoração a Deus. E ali na presença do médico, ele cantou baixinho, com muita dificuldade, uma famosa música de Isaac Watts, que diz o seguinte, uma belíssima essa música: louvarei meu Criador enquanto eu respirar, e quando na morte minha voz silenciar, o louvor todas as minhas forças irá restaurar. Meus dias de louvor jamais se acabarão. Minha vida, meu pensar, meu ser sempre existirão, até quando a eternidade durar. A nossa adoração a Deus nunca vai acabar. Hoje nós adoramos a Deus. Quando nós morrermos, nós estaremos com Cristo adorando. Quando Ele voltar, aqueles que tiverem morrido ressuscitarão, os que estiverem vivos ressuscitarão também, e nós estaremos com Cristo para todos sempre adorando. Essa é a imagem de Apocalipse, do trono de Deus, uma grande multidão que estará adorando a Cristo para todos sempre. Essa é a nossa esperança. Nós fomos salvos para adorar a Deus da forma correta e apropriada. A nossa vida precisa ser uma adoração, mas ainda há uma gloriosa adoração que nos aguarda durante toda a eternidade. E o nosso desafio, sabe qual é? Adorar sempre. Não apenas quando as coisas estão boas, mas nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando o nosso coração não está bem. Quando nós estamos passando por lutas e problemas. Quando nosso coração quer ficar em casa e você diz: domingo é o dia do Senhor, eu vou adorar o Senhor. Só se eu estiver morto, mas eu vou adorar o meu Deus. Porque essa é a essência da nossa vida. Mesmo nos momentos difíceis, dizermos como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A vida de um cristão é adoração sempre. Que Deus nos ajude a viver sempre assim. Enquanto vivermos, adorarmos ao Senhor, porque é isso que vamos fazer ao longo de toda a eternidade. Bendito seja Deus por isso. Senhor, nós louvamos o Teu nome, que é santo e bendito. Obrigado pela Tua palavra, que nos ensina e nos direciona sempre à verdade. Muito obrigado. E queremos te pedir que o Senhor nos ajude para nunca nos encantarmos com a adoração que não é bíblica. E nós possamos estar sempre centrados na verdadeira adoração, em fazer aquilo que o Senhor prescreve em Sua palavra, com muita alegria em nosso coração, adorando de forma corporativa
mas também privada, familiar, vivendo para a Tua glória, cada momento da nossa vida. Esse é o nosso lema, só lhe deu glória, a glória somente a Deus. Ajuda-nos a viver assim, em nome de Jesus. Amém.